A chuva batia no vidro blindado da Mercedes, como se quisesse arrancar confissões. Rodrigo Tavares não ouvia o som da tempestade, protegido pela redoma de silêncio que 48 anos de solidão haviam construído ao redor de sua alma. Seus dedos tamborilavam no volante de couro italiano, enquanto o semáforo da Avenida Brigadeiro Faria Lima permanecia teimosamente vermelho. O reflexo no retrovisor mostrava um homem que o mundo inteiro conhecia. Capa de revista, palestrante requisitado, dono de um império farmacêutico que estendia tentáculos por todo o Brasil. Rodrigo Tavares Indústrias era sinônimo de sucesso. Mas o homem no espelho tinha olhos vazios, e isso nenhuma reportagem jamais mencionava. O celular vibrou pela 10ª vez. Isabela, sua secretária, provavelmente confirmando a reunião das 8 da manhã. Rodrigo nem se deu ao trabalho de olhar. Reuniões eram sempre iguais. Rostos sorridentes mascarando ambições ferozes, gente que fingia amizade enquanto calculava quanto poderiam sugar de sua conta bancária. O semáforo finalmente abriu. Rodrigo pisou no acelerador com mais força do que pretendia. A Mercedes ronrou satisfeita, deslizando pela pista molhada. Foi quando viu o caminhão. Tudo aconteceu em câmera lenta e velocidade insana ao mesmo tempo. O motorista do caminhão havia perdido o controle na curva. As toneladas de aço vinham direto em sua direção. Rodrigo virou o volante, mas a física traiu suas intenções. O mundo girou. Metal encontrou metal com um estrondo que parecia vir do centro da terra. A dor chegou depois, como uma onda gigante quebrando sobre rochas. Rodrigo sentiu o gosto de ferro na boca e pensou com uma clareza absurda que todo o dinheiro em suas contas numeradas não podia comprar um único segundo adicional de oxigênio. A escuridão o engoliu antes que pudesse terminar o pensamento. Quando as sirenes finalmente rasgaram a manhã paulistana, Rodrigo Tavares já estava flutuando em algum lugar entre a consciência e o esquecimento. Um lugar onde planilhas financeiras não faziam sentido e apartamentos triplex eram apenas conceitos vazios. O Hospital Santa Cruz era onde a elite de São Paulo corria quando a mortalidade batia à porta. Mármore no piso, quadros originais nas paredes, quartos que mais pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Ali, até a doença tinha classe. Dr. Henrique Salomão examinou os resultados da tomografia com a expressão de quem já viu esse filme antes e conhece o final. 40 anos de medicina haviam ensinado a ele que milagres eram exceções estatísticas, não regras, e as estatísticas de Rodrigo Tavares eram brutalmente claras. Trauma craniano severo, hemorragia interna, fraturas múltiplas. O corpo estava tentando desligar, um órgão de cada vez, como luzes apagando em um prédio durante um blackout. 24 horas, calculou Henrique, talvez menos. Ele saiu do quarto de UTI e encontrou Isabela no corredor, os olhos vermelhos, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café que já estava fria. A secretária havia sido a primeira a chegar, mas seria a última a ficar? Henrique duvidava. Lealdade era commodity rara no mundo dos negócios. Você precisa ligar para a família dele, disse Henrique, mantendo o tom profissional que usava como armadura. Isabela olhou para ele como se tivesse pedido que ela encontrasse unicórnios. Doutor, ele não tem família. Nunca casou. Os pais faleceram há anos. Tem primos distantes, talvez, mas o Sr. Tavares não mantém contato com ninguém fora do escritório. E amigos? O silêncio de Isabela foi mais eloquente que qualquer resposta. Henrique assentiu, acostumado com tragédias particulares, disfarçadas de vidas bem-sucedidas. Mais tarde, Isabela foi embora também. Precisava resolver pendências no escritório, explicou, como se a morte de um homem fosse apenas mais um item na lista de tarefas do dia. Rodrigo Tavares, o magnata que empregava 3.000 pessoas, ficou sozinho em seu leito de morte. Nenhuma mão para segurar, nenhuma voz para sussurrar despedidas. Apenas o bip monótono dos monitores marcando cada batimento cardíaco como se fosse uma contagem regressiva. Era quase meia-noite quando Marina Alves entrou no quarto pela primeira vez.
Ela não deveria estar ali. O protocolo do Santa Cruz era claro. Zeladores não entravam em quartos de UTI. Mas Dona Célia, a chefe de limpeza do turno da noite, estava com enxaqueca e tinha implorado para Marina cobrir aquele andar. Só por essa noite, querida. Só por hoje. Marina tinha 28 anos e carregava o cansaço de quem viveu 40. Suas mãos estavam ásperas de produtos de limpeza. Seu uniforme azul estava desbotado de tantas lavagens. Mas seus olhos guardavam uma luz teimosa que a pobreza nunca conseguira apagar. Ela empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso, passando por quartos onde a dor dormia sob anestesia e a esperança pendia por fios de medicação intravenosa. Quando chegou ao quarto 307, parou. Havia algo familiar no nome na placa. Rodrigo Tavares. O coração de... Marina deu um salto descompassado. Não podia ser. Não podia ser o mesmo homem. Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em solo sagrado. A luz suave dos monitores banhava o rosto do paciente. Cabelos grisalhos, feições aristocráticas mesmo desfiguradas por hematomas e tubos. Marina se aproximou, esquecendo por um momento os procedimentos de segurança. Era ele. A memória a atingiu como um raio. 7 anos atrás. A carta que havia chegado pelo correio, sem remetente, apenas um nome digitado. Rodrigo Tavares Indústrias. Dentro do envelope, um cheque que salvou a vida de sua mãe. Tratamento oncológico pago integralmente. Aluguel. Atrasado quitado. Uma nota breve. Soube de sua situação através de conhecidos. Aceite isso como um gesto de humanidade, não como caridade. Marina nunca soube por que ele havia feito aquilo. Ela era apenas mais uma funcionária terceirizada limpando os escritórios de sua empresa durante a madrugada. Talvez ele nunca soubesse seu nome. Talvez tivesse sido apenas uma boa ação fiscal para abater impostos. Mas para Marina, Rodrigo Tavares era o anjo anônimo que havia impedido que ela perdesse a única família que tinha. E agora ele estava ali, morrendo sozinho. Marina olhou para os monitores. Os números piscavam em vermelho. Saturação de oxigênio baixa. Pressão arterial instável. Cada sinal vital gritava a mesma mensagem. Este homem está indo embora. Ela não pensou. Apenas sentiu. Marina puxou a cadeira de visitante e sentou ao lado do leito. Suas mãos encontraram as mãos frias de Rodrigo. Eram mãos de homem que nunca precisou trabalhar fisicamente, suaves e cuidadas, tão diferentes das suas. Senhor Tavares, sussurrou ela, não sei se pode me ouvir. Não sei se faz alguma diferença, mas quero que saiba que não está sozinho. O bip dos monitores continuou seu ritmo implacável. Marina fechou os olhos. Ela não era religiosa no sentido tradicional, mas sua mãe lhe ensinara que fé era menos sobre doutrinas e mais sobre acreditar que luz pode nascer na escuridão mais profunda. Você salvou minha mãe, continuou ela, apertando gentilmente aquelas mãos inertes. Nunca pude agradecer, nunca soube como encontrá-lo, mas agora estou aqui. E vou fazer o que você fez por mim. Vou ficar. Marina começou a falar. Contou sobre sua mãe, Dona Aparecida, que havia vencido o câncer e agora vendia bolos de festa no bairro. Falou sobre sua infância na periferia de São Paulo, sobre sonhos adiados para pagar contas, sobre pequenas vitórias conquistadas com unhas e dentes. Ela falou por horas, segurando aquelas mãos, ignorando os protocolos, ignorando os riscos. Em algum momento, pegou o terço que sempre carregava no bolso, herança da avó. Não rezou palavras decoradas. Apenas sussurrou pedidos simples do tipo que vem do coração sem passar pela teologia. Volte, disse ela finalmente, quando a madrugada começava a clarear. Tem tanta coisa que você ainda não viveu, tanta coisa que o dinheiro nunca comprou para você. Volte e descubra o que realmente importa. Foi quando aconteceu. Uma lágrima. Uma única lágrima escorreu do canto do olho fechado de Rodrigo Tavares. Marina prendeu a respiração. Os médicos diriam que era apenas um reflexo, uma resposta neurológica sem significado. Mas Marina sabia reconhecer a linguagem da alma quando a via. Ele tinha ouvido.
De algum lugar entre a vida e a morte, além do alcance da ciência e da razão, Rodrigo Tavares tinha ouvido sua voz e tinha escolhido não partir. Marina ficou ali até o primeiro raio de sol pintar as paredes do quarto. Quando finalmente se levantou, suas costas doíam e seus olhos ardiam de sono. Mas algo havia mudado. Uma corrente invisível conectava agora duas almas que jamais deveriam ter se cruzado. Ela olhou uma última vez para o homem no leito. Os monitores mostravam números ligeiramente melhores, quase imperceptível. Mas estava ali. Volte, sussurrou ela mais uma vez, antes de sair silenciosamente do quarto. Marina não sabia ainda, mas havia acabado de plantar a semente de um milagre que desafiaria tudo o que a medicina podia explicar e mudaria duas vidas para sempre. Dr. Henrique Salomão não acreditava em milagres. Acreditava em estatísticas, protocolos médicos e na eficiência dos antibióticos de última geração. Mas na manhã seguinte, ao examinar os sinais vitais de Rodrigo Tavares, teve que admitir que algo estava acontecendo fora dos parâmetros normais. A pressão arterial havia estabilizado. A saturação de oxigênio subia lentamente, mas consistentemente. O inchaço cerebral mostrava sinais de redução. Não eram mudanças dramáticas, mas eram mudanças impossíveis para alguém que deveria estar clinicamente morto. Henrique chamou mais 2 especialistas. Precisava de testemunhas antes de documentar o que estava vendo. Doutor, isso não faz sentido, murmurou a neurologista, doutora Patrícia Mendes, estudando as novas tomografias. Os danos que vimos ontem eram incompatíveis com recuperação. E olhe para isso. Ela apontou para as imagens na tela. Áreas que estavam completamente comprometidas agora mostravam atividade mínima, mas mensurável. O organismo está lutando, disse Henrique, procurando uma explicação racional. Às vezes o corpo humano surpreende, mas mesmo enquanto falava, uma parte dele sabia que estava mentindo para si mesmo. Ele tinha visto muitos pacientes lutarem. Essa era uma luta diferente. Era como se algo ou alguém tivesse acendido uma chama dentro daquele homem que deveria estar apagado. Enquanto a equipe médica debatia teorias no corredor, Marina limpava banheiros no 3º andar. Suas mãos trabalhavam no automático, esfregando azulejos, enquanto sua mente estava presa ao quarto 307. Ela não tinha voltado lá. Não podia. Dona Célia havia retornado ao trabalho e seria impossível explicar por que uma zeladora estava sentada ao lado de um paciente de UTI. Mas ela pensava nele. Em cada pausa para respirar, em cada corredor silencioso, Marina se pegava sussurrando preces fragmentadas, pedindo que aquela única lágrima não tivesse sido uma despedida, mas um começo. Marina, você está bem? Ela se virou e encontrou Joana, colega de turno, observando-a com preocupação. Estou, mentiu Marina, forçando um sorriso, só cansada. Joana não pareceu convencida, mas não insistiu. No mundo delas, cansaço era moeda corrente, não motivo de alarme. O dia passou em câmera lenta. Marina terminou seu turno, trocou de roupa no vestiário apertado que cheirava a desinfetante e vida dura, e estava quase na saída quando viu o Dr. Henrique conversando com Isabela perto da recepção. Ela desacelerou o passo, fingindo procurar algo na bolsa. Os sinais são encorajadores, dizia Henrique. Não posso prometer nada, mas ele está respondendo ao tratamento de forma inesperada. Então ele vai acordar? A voz de Isabela tremia entre esperança e incredulidade. É cedo para afirmar qualquer coisa. Mas sim, existe uma possibilidade agora. Marina sentiu algo se expandir dentro do peito. Uma mistura de alívio, alegria e algo que ela não conseguia nomear. Ele estava lutando. O anjo anônimo que a salvara estava lutando para voltar. Ela saiu do hospital com passos mais leves, ignorando a garoa fina que molhava a cidade. No ônibus lotado que a levava para casa, Marina encostou a testa na janela fria e permitiu-se acreditar em impossíveis. 3 dias se passaram. Rodrigo Tavares flutuava em um mar de consciência fragmentada. Às vezes ouvia vozes,
Dr. Henrique explicando procedimentos. Enfermeiras trocando medicação. Isabela falando sobre ações da empresa que subiam ou desciam, como se números ainda importassem. Mas havia outra voz, suave, feminina. Uma voz que falava de coisas simples, bolos de festa, periferia de São Paulo, gratidão. Rodrigo tentava nadar em direção àquela voz, mas as correntes da inconsciência o puxavam de volta cada vez. Era como tentar abraçar névoa. Até que finalmente, na manhã do quarto dia, seus olhos se abriram. A luz era intensa demais. Rodrigo piscou, tentando processar onde estava. Teto branco, cheiro de hospital. Tubos conectados a seu corpo como vinhas parasitas. Senhor Tavares. O rosto de Dr. Henrique apareceu em seu campo de visão, mascando surpresa e satisfação profissional. Pode me ouvir? Pisquei uma vez para sim. Rodrigo piscou. A ação parecia exigir toda a sua energia. Excelente. Você sofreu um grave impacto. Está no Hospital Santa Cruz há 4 dias. Teve muita sorte. Sorte, pensou Rodrigo. Aquilo era sorte? Estar vivo quando tudo indicava que deveria estar morto? Vou avisar sua secretária. E vamos fazer alguns exames neurológicos. Henrique saiu, deixando Rodrigo sozinho com pensamentos que doíam mais que as fraturas. Ele se lembrava do impacto, da certeza de que estava morrendo. E depois apenas fragmentos. Uma voz. Mãos quentes segurando as suas. Palavras sobre gratidão e luz na escuridão. Quem havia ficado com ele? Isabela entrou minutos depois. Os olhos marejados, o sorriso aliviado, mas profissional. Senhor Tavares, que susto você nos deu. Rodrigo tentou falar, mas sua garganta estava seca demais, irritada pelo tubo que tinham acabado de remover. Não force, disse ela, oferecendo água com um canudo. A empresa está bem. Assumi as decisões urgentes como você sempre instruiu. Os acionistas estão cientes da situação. A empresa, é claro. Era sobre isso que Isabela pensaria. Era sobre isso que todos pensariam. Rodrigo bebeu a água e encontrou sua voz, rouca mas funcional. Quem ficou comigo? Isabela piscou, confusa. Como? Assim? Quando eu estava inconsciente, quem ficou aqui? Ela hesitou. Bem, eu vim todos os dias, mas os horários de visita são limitados na UTI. Os médicos, é claro. Enfermeiros. Rodrigo fechou os olhos. Não era aquilo que ele queria saber. Havia alguém que tinha segurado sua mão. Alguém que tinha falado com ele sobre coisas que importavam além de planilhas e ações. Isabela, interpretando o silêncio como cansaço, se despediu prometendo voltar com documentos para ele assinar quando se sentisse melhor. Documentos, assinaturas. O mundo de Rodrigo Tavares em 2 palavras. Mas algo tinha mudado. Durante aqueles dias, flutuando entre mundos, ele tinha ouvido uma verdade que todo o seu dinheiro nunca comprara. Alguém se importara. Alguém tinha ficado. Não por obrigação, não por salário, mas por algo puro e inexplicável. E ele precisava descobrir quem. Marina soube do despertar de Rodrigo através de Joana, que tinha ouvido de uma enfermeira que tinha ouvido de Dr. Henrique. As notícias viajavam rápido pelos corredores do Santa Cruz, especialmente quando envolviam pacientes ricos e milagres médicos. Ela estava no refeitório de funcionários, comendo uma marmita de arroz e frango que trouxera de casa, quando Joana se sentou ao seu lado, com olhos arregalados de fofoca fresca. Marina, você não vai acreditar. Aquele bilionário, o do impacto, acordou. Marina quase engasgou com a comida. Acordou? Completamente. Os médicos estão chamando de recuperação extraordinária. Dizem que ele não deveria nem estar respirando, mas está acordado, falando tudo. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela abaixou o rosto, fingindo procurar algo na bolsa para que Joana não visse. Que bom, conseguiu dizer, a voz mais apertada do que pretendia. Joana continuou tagarelando sobre os rumores, mas Marina não ouvia mais. Seu coração batia forte demais, abafando tudo. Ele tinha voltado. O anjo anônimo que a salvara tinha escolhido viver. E Marina, que nunca pedira crédito por nada na vida, não queria crédito agora. Bastava saber que ele estava bem, que aquelas horas segurando sua mão, falando na escuridão,
tinham feito diferença. Ela podia voltar para sua vida agora. Limpar corredores, cuidar da mãe, sonhar sonhos pequenos e alcançáveis. Mas o destino, Marina descobriria em breve, tinha planos diferentes. Rodrigo passou os próximos dias submetendo-se a exames, ressonâncias, testes neurológicos, avaliações de memória e coordenação motora. Os médicos pareciam mais fascinados do que ele próprio com sua recuperação. Mas enquanto seu corpo se curava, sua mente estava obcecada com uma única pergunta. Ele começou pedindo registros. Quem tinha entrado em seu quarto durante os dias de coma? Isabela trouxe planilhas de visitantes. Apenas ela e executivos da empresa. Nenhum nome desconhecido. E a equipe médica? Henrique forneceu a lista. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos devidamente registrados, todos profissionais fazendo seu trabalho. Mas Rodrigo sabia que estava procurando por alguém que não constaria em registros oficiais, alguém que tinha quebrado regras, alguém que tinha se importado quando não era pago para isso. Ele chamou o chefe de segurança do hospital. Queria ver as gravações das câmeras. O homem hesitou, citando privacidade de pacientes, mas a influência de Rodrigo Tavares abria portas que permaneciam fechadas para mortais comuns. À noite, sozinho em seu quarto particular agora que tinha saído da UTI, Rodrigo assistiu horas de filmagem granulada. Corredores vazios, enfermeiros fazendo rondas, nada. Até que viu. Era difícil distinguir no vídeo em preto e branco, a imagem tremia um pouco, mas estava lá. Uma mulher jovem, uniforme de zeladora, empurrando um carrinho de limpeza, entrando no quarto 307. A hora marcada na gravação, 11h43 da noite, 3 horas depois de ele ter dado entrada no hospital. Rodrigo pausou a imagem, ampliou. O rosto dela estava parcialmente escondido, mas ele viu o suficiente. Cabelos pretos presos em rabo de cavalo, feições delicadas, olhos que mesmo em vídeo granulado pareciam carregar uma luz própria. Era ela. Ele continuou assistindo. A mulher entrava e não saía. Permanecia lá por horas. As câmeras não mostravam o interior do quarto, mas Rodrigo não precisava ver. Ele sabia, sentia. Era ela que tinha segurado sua mão. Era ela que tinha falado sobre gratidão e luz. Rodrigo chamou o gerente de recursos humanos do hospital no dia seguinte. Preciso de informações sobre uma funcionária, zeladora, turno da noite. Trabalhava na madrugada entre quinta e sexta-feira da semana passada. O gerente, claramente desconfortável com o pedido, tentou explicar sobre políticas de privacidade. Rodrigo apenas olhou para ele, o olhar de um homem acostumado a conseguir o que quer. 15 minutos depois, tinha um nome: Marina Alves. E Rodrigo Tavares, o magnata que nunca perseguira nada além de lucro, descobriu-se com uma nova obsessão: encontrar a mulher que o salvara e descobrir por que ela se importara quando ninguém mais o fez. Marina estava esfregando o piso do corredor quando o gerente de recursos humanos a chamou. Senhor Carlos raramente descia aos andares onde os zeladores trabalhavam. Vê-lo ali, com sua gravata impecável e expressão séria, fez o coração de Marina disparar. Ela tinha feito algo errado. Ia ser demitida. Tinha certeza. Marina, preciso que venha comigo, disse ele sem preâmbulos. Ela deixou o esfregão cair de volta no balde com água e sabão, limpou as mãos no uniforme e seguiu Carlos pelo corredor, sentindo os olhares curiosos das colegas. O escritório dele era pequeno, mas organizado. Ele apontou para uma cadeira. Marina sentou na beirada, as mãos entrelaçadas, no colo preparando-se para o pior. Você trabalhou no turno da noite na semana passada, correto? Quinta para sexta-feira. Marina engoliu em seco. Aquilo era sobre o quarto 307. Tinha que ser. Sim, senhor. Cobri o turno da dona Célia. Ela estava com enxaqueca. Carlos assentiu folheando papéis em sua mesa. E durante esse turno, você entrou no quarto de um paciente de UTI. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Marina sentiu as paredes se fechando. Ia perder o emprego. Como pagaria as contas? O remédio da mãe? O aluguel? Eu sinto muito, senhor.
Sei que quebrei o protocolo, mas eu não fiz nada de errado. Só fiquei com ele porque ele estava sozinho e eu achei que... Marina, o interrompeu Carlos levantando a mão. Você não está em apuros. Ela piscou, confusa. Não estou? Não. Na verdade, ocorreu exatamente o oposto. Ele a contratou com um sorriso pequeno, quase divertido com a confusão dela. O senhor Rodrigo Tavares solicitou uma reunião com você. O mundo parou. Uma reunião? Comigo? Sim. Ele foi bastante insistente. Quer agradecê-la pessoalmente, aparentemente. Marina sentiu ondas de pânico e incompreensão se chocando dentro dela. Mas eu não fiz nada. Só fiquei com ele. Só conversei. Bem, parece que isso significou algo para ele. Carlos se recostou na cadeira, estudando-a com curiosidade. A reunião será amanhã, às 15h, no jardim do hospital. Ele ainda está se recuperando, então preferiu um ambiente aberto. Eu não posso, disse Marina automaticamente. Trabalho nesse horário. Já foi ajustado. Considere isso parte de suas obrigações. Carlos fez uma pausa. Entre nós, Marina, não recuse. Homens como Rodrigo Tavares não pedem reuniões por capricho. Isso pode mudar sua vida. Marina saiu do escritório atordoada, caminhando pelos corredores sem realmente ver para onde ia. Sua mente era um turbilhão. Rodrigo Tavares queria vê-la. O homem que salvara sua família anos atrás agora sabia que ela existia. E Marina não fazia ideia se estava pronta para esse encontro. Naquela noite, em seu apartamento pequeno na zona leste de São Paulo, Marina contou tudo para Dona Aparecida. Sua mãe estava sentada à mesa da cozinha, decorando um bolo de aniversário encomendado para o dia seguinte. Suas mãos, antes tão frágeis durante o tratamento de câncer, agora moviam-se com firmeza, espalhando glacê cor-de-rosa. "E você vai?" perguntou Aparecida sem levantar os olhos do trabalho. "Não sei, mãe. O que eu vou dizer para ele?" "A verdade", respondeu Aparecida simplesmente. "Sempre foi o suficiente para você." Marina se sentou à mesa, pegando uma colher para lamber o resto do glacê da tigela, um hábito de infância que nunca abandonara. "Eu tenho medo." "De quê?" "De que ele ache que eu fiz aquilo esperando algo em troca, de que ele pense que eu estou tentando tirar vantagem." Aparecida finalmente parou de trabalhar e olhou para a filha com aqueles olhos que viam além das palavras. "Marina, você segurou a mão de um homem que estava morrendo sozinho. Você não pensou em ganhar nada. Você só deu o que tinha de melhor, que é seu coração. Se ele quer agradecer, deixe. Gratidão é um presente tanto para quem dá quanto para quem recebe." Marina sentiu lágrimas quentes deslizarem pelo rosto. "Eu só queria que ele ficasse bem, mãe. Ele me salvou quando eu mais precisei. Não conseguia deixá-lo sozinho." Aparecida se levantou, contornou a mesa e abraçou a filha. "Então vá amanhã e diga exatamente isso. Nada mais, nada menos." O jardim do Hospital Santa Cruz era um oásis escondido entre concreto e vidro. Árvores frondosas, bancos de madeira, um pequeno lago com carpas douradas. Marina nunca tinha estado ali antes. Era um espaço reservado para pacientes, não para funcionários. Ela chegou 15 minutos adiantada, usando sua melhor roupa, uma blusa branca simples e calça jeans. Tinha passado meia hora tentando domar os cabelos rebeldes, desistindo no final e deixando-os soltos sobre os ombros. Rodrigo já estava lá. Ele estava sentado em um banco próximo ao lago, usando roupas casuais, tão diferentes dos ternos caros, que Marina se lembrava de vê-lo usar nos corredores da empresa anos atrás. Havia algo diferente nele além das roupas. Uma suavidade nos ombros que antes estavam sempre tensos. Uma vulnerabilidade nos olhos que antes pareciam blindados. Quando ele a viu, levantou-se fazendo uma careta leve de dor. "Por favor, não se levante", disse Marina rapidamente, aproximando-se. "Você ainda está se recuperando." Rodrigo sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Marina Alves. Ele conhecia seu nome. É claro que conhecia. Tinha pedido informações. "Senhor Tavares." "Rodrigo", corrigiu ele. "Por favor, sente-se." Ela sentou, deixando um espaço respeitoso entre eles. O silêncio que se seguiu não foi confortável.
mas também não foi hostil. Era o silêncio de duas pessoas tentando encontrar as palavras certas para algo que palavras não alcançavam completamente. Obrigado por vir, disse Rodrigo finalmente. Não foi um pedido que eu poderia recusar. Poderia, mas estou feliz que não recusou. Ele olhou para o lago, vendo as carpas deslizarem sob a superfície. Eu queria agradecer. Pelos médicos, eu sei que você ficou comigo. Que quebrou protocolos para isso. Marina sentiu o rubor subir pelo pescoço. Eu não deveria ter feito aquilo. Sei que foi contra as regras. Regras, repetiu Rodrigo, como se provasse o gosto da palavra. Passei minha vida inteira seguindo regras, construindo impérios baseados em protocolos e estratégias, e quando estava morrendo, as únicas mãos que seguraram as minhas foram as de alguém que quebrou as regras. Ele finalmente olhou para ela. Por quê? Marina respirou fundo. Hora da verdade. Porque você salvou minha mãe. A confusão no rosto de Rodrigo foi genuína. Eu salvei? 7 anos atrás. Você enviou um cheque, pagou o tratamento oncológico dela, pagou nosso aluguel atrasado. Não tinha nome, só o nome da sua empresa. Marina sentiu as palavras saindo em catarse. Nunca soube por que você fez aquilo. Eu era apenas uma zeladora limpando seus escritórios de madrugada. Talvez você nem soubesse meu nome, mas aquele dinheiro foi a diferença entre a vida e a perda da única família que tenho. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de Marina, ele começou a rir. Não uma risada de escárnio, mas de pura incredulidade. Eu não fazia ideia. Como assim? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, ainda rindo baixinho. Há 7 anos eu tinha um programa na empresa. Uma cota anual para ajudar funcionários em situação de emergência. Minha secretária selecionava os casos, eu assinava os cheques. Eram tantos que eu nem olhava os nomes. Era apenas mais uma tarefa administrativa. Ele olhou para Marina com olhos que agora brilhavam de emoção. Eu nunca soube que tinha salvado alguém. Nunca soube que tinha feito diferença real. Marina sentiu algo se quebrar dentro do peito. Toda aquela gratidão que carregara por anos, e ele nem sabia. Tinha sido apenas uma assinatura entre centenas, um ato mecânico sem rosto ou alma. Mas então Rodrigo fez algo inesperado. Pegou as mãos de Marina, as mesmas mãos que dias atrás tinham segurado as dele na escuridão. Mas você sabia, disse ele, com voz embargada. Você sabia e se importou o suficiente para ficar comigo quando eu estava morrendo. Transformou um ato burocrático meu em algo sagrado. Me devolveu não só a vida, mas uma razão para viver. As lágrimas finalmente caíram de ambos. Ali, no jardim escondido entre o caos da cidade, 2 estranhos que salvaram um ao outro sem saber, choraram juntos. Pela solidão, pela gratidão, pela impossibilidade bonita de tudo aquilo. Quando finalmente se recompuseram, Rodrigo não soltou as mãos de Marina. Eu quero oferecer algo, disse ele. Não como pagamento, não como caridade, mas como parceria. Ele respirou fundo. Passei minha vida inteira construindo uma empresa sem alma. Quero mudar isso. E preciso de alguém que entenda o que é viver do outro lado. Alguém que saiba que vida não é só números em balanços. Marina, você aceitaria trabalhar comigo? Não como zeladora, como conselheira, como a voz de humanidade que minha empresa sempre precisou. Marina olhou para aquele homem que já não era mais um magnata distante, mas uma alma quebrada tentando se reconstruir, e viu nele a mesma coisa que ela via em si mesma. Alguém que acreditava que até nos lugares mais improváveis, bondade podia florescer. Eu aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Você para de me chamar de senhor. E eu paro de te chamar de senhor Tavares. Rodrigo sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, que alcançou seus olhos e iluminou todo o seu rosto. Acordo feito, Marina. E ali, sob o sol da tarde paulistana, começou uma parceria que mudaria não só 2 vidas, mas centenas de outras que ainda nem sabiam que seriam tocadas. A sede da Rodrigo Tavares Indústrias ocupava 12 andares de vidro e aço na Avenida Paulista.
Marina tinha limpado aqueles corredores por 3 anos, sempre de madrugada, sempre invisível. Agora estava entrando pelo saguão principal às 9 da manhã, vestindo um conjunto que Rodrigo tinha insistido em pagar, mas que ela tinha comprado com o próprio dinheiro por questão de princípios. O segurança, que sempre a cumprimentava com um aceno distraído quando ela chegava para o turno noturno, agora a olhou com estranhamento. Marina sorriu para ele, mas não disse nada. Algumas transformações eram silenciosas demais para serem explicadas. O elevador a levou ao 11º andar. Recursos humanos e relações corporativas. Rodrigo tinha planejado tudo. Marina começaria ali aprendendo a estrutura da empresa, conhecendo os departamentos, antes de assumir o papel que ele tinha em mente para ela. Senhorita Alves, a recepcionista, a cumprimentou com um sorriso profissional. O Sr. Tavares está esperando na sala de reuniões. Marina agradeceu e seguiu as instruções, seus sapatos novos fazendo um som estranho no piso que ela costumava limpar. Tudo parecia diferente daquele ângulo, mais intimidador, mais real. Rodrigo estava na sala de reuniões com 3 executivos. Ele tinha recebido alta médica há apenas 2 dias, mas já estava de volta ao trabalho, embora Dr. Henrique tivesse recomendado mais uma semana de descanso. Quando Marina entrou, as conversas cessaram. Os 3 executivos a observaram com curiosidade mal disfarçada. Rodrigo se levantou, sorrindo. Pessoal, esta é Marina Alves, nossa nova diretora de Responsabilidade Social e Impacto Humano. Os títulos soaram grandiosos demais na boca de Rodrigo. Marina sentiu o peso de 3 pares de olhos avaliando cada centímetro dela, procurando qualificações que justificassem aquele cargo. Um dos homens, de cabelos grisalhos e terno italiano, estendeu a mão. Fernando Alcântara, diretor financeiro. É um prazer. O prazer era mais protocolo que verdade, Marina percebeu, mas apertou a mão dele com firmeza. Igualmente. Os outros 2 se apresentaram. Amanda, diretora de marketing, uma mulher de 40 e poucos anos com olhar afiado. E Paulo, diretor de operações, que pelo menos parecia genuinamente curioso ao invés de cético. Marina vai liderar nossa nova iniciativa, explicou Rodrigo, gesticulando para que todos se sentassem. Queremos transformar a forma como nossa empresa se relaciona com a comunidade. Não mais filantropia superficial ou campanhas de marketing vazias. Impacto real. Mudança real. Fernando cruzou os braços, uma postura que Marina tinha visto vezes suficientes para reconhecer como defensiva. E qual é exatamente sua experiência em responsabilidade social, senhorita Alves? A sala ficou tensa. Rodrigo abriu a boca para intervir, mas Marina o impediu com um leve gesto de mão. Nenhuma, respondeu ela, encontrando os olhos de Fernando sem desviar. Pelo menos não do tipo que vem com diploma ou certificados. Ela respirou fundo. Minha experiência vem de viver no lado que vocês tentam impactar, de saber o que é decidir entre comprar remédio ou pagar aluguel, de entender que ajuda não é caridade quando é entregue com respeito e dignidade. O silêncio que se seguiu era denso. Amanda foi a primeira a quebrá-lo. Interessante, disse ela, e dessa vez havia genuíno interesse em sua voz. Sempre falamos sobre nos conectarmos com as comunidades, mas quantos de nós realmente vivemos essas realidades? Exatamente, concordou Rodrigo. Marina não está aqui para aprender sobre relatórios de impacto social. Está aqui para nos ensinar sobre impacto humano real. Fernando não pareceu convencido, mas teve a sensatez de não argumentar mais. A reunião continuou, com Rodrigo detalhando o orçamento inicial para os projetos de Marina e o cronograma esperado. Marina ouviu mais do que falou, absorvendo informações, aprendendo a dinâmica. Mas quando a reunião terminou e os executivos saíram, ela ficou para trás com Rodrigo. Eu não sei se consigo fazer isso, admitiu ela quando estavam sozinhos. Rodrigo se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. O que você fez por mim naquele quarto não exigiu diploma, Marina. Exigiu coragem de se importar quando era mais fácil não se importar. É exatamente essa coragem que preciso aqui. Eles vão me questionar a cada passo. Deixe que questionem. Suas respostas virão do único lugar que importa,
da verdade. Marina assentiu, sentindo a determinação substituir a insegurança. Então, vamos começar. As semanas seguintes foram um turbilhão de aprendizado. Marina passou dias estudando os relatórios anteriores de responsabilidade social da empresa. Eram documentos cheios de estatísticas bonitas e fotos bem produzidas, mas vazios de substância real. Ela visitou comunidades que a empresa alegava ter ajudado, conversou com pessoas, ouviu histórias e descobriu a lacuna entre o que a empresa dizia fazer e o que realmente acontecia no chão. Em uma reunião 3 semanas depois, Marina apresentou suas descobertas. Nós construímos uma quadra esportiva na Zona Sul no ano passado, disse ela mostrando fotos na tela. Custou R$200 mil. Ficou linda nas nossas campanhas publicitárias. Ela pausou. Mas ninguém perguntou à comunidade se eles precisavam de uma quadra. O que eles precisavam era de creche para as mães pudessem trabalhar. A quadra está abandonada. As crianças não têm onde ficar durante o dia. Fernando suspirou irritado. Com todo respeito, senhorita Alves, não podemos resolver todos os problemas do mundo. Não estou pedindo para resolver todos os problemas, retrucou Marina, mantendo a calma. Estou pedindo para ouvirmos antes de decidirmos, para perguntar o que as pessoas precisam ao invés de impor o que achamos que precisam. Amanda se inclinou para a frente. Você tem uma proposta? Marina tinha. Ela tinha passado noites acordada construindo algo que fizesse sentido. Não uma lista de projetos bonitos para relatórios anuais, mas uma metodologia real de engajamento comunitário. Proponho que criemos conselhos comunitários em cada região onde queremos atuar. Pessoas da própria comunidade tomando decisões sobre como nosso investimento deve ser usado. Nós fornecemos recursos, eles fornecem conhecimento local. É arriscado, disse Paulo. Podemos perder controle sobre como o dinheiro é usado. Ou podemos finalmente fazer diferença real, contrapôs Marina. Risco calculado versus impacto medíocre. A escolha é nossa. Rodrigo, que tinha observado a troca em silêncio, finalmente falou. Aprovado. Marina, você tem autonomia para implementar isso. Comece com 3 comunidades piloto. Vamos avaliar resultados em 6 meses. Fernando parecia prestes a argumentar, mas um olhar de Rodrigo o silenciou. A reunião terminou com tensão palpável. Marina sabia que tinha acabado de fazer inimigos e aliados simultaneamente. Mas pela primeira vez desde que aceitara aquele cargo impossível, sentia que estava fazendo algo que importava. Rodrigo a alcançou no corredor. Você foi incrível ali dentro. Marina riu, mais nervosa do que confiante. Acho que acabei de comprometer minha curta carreira corporativa. Você acabou de mostrar que tem mais coragem que executivos que passaram décadas nessas salas. Ele hesitou, então continuou. Eu queria convidar você para jantar, hoje à noite, para comemorar. Havia algo diferente na voz dele, algo além de parceria profissional. Marina sentiu seu coração acelerar. Rodrigo, eu não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque isso pode complicar tudo. Porque eu não quero que as pessoas pensem que estou aqui por motivos errados. Rodrigo deu um passo mais perto, mas ainda respeitando o espaço dela. Marina, quando eu estava naquele leito de hospital morrendo sozinho, você não pensou em complicações. Não pensou em protocolos. Você apenas se importou. Ele sorriu, vulnerável. Estou apenas pedindo permissão para fazer o mesmo. Me importar. Sem complicações. Apenas 2 seres humanos compartilhando uma refeição. Marina olhou para aquele homem que tinha sido uma figura distante, depois um paciente moribundo. E agora era algo que ela não conseguia definir completamente. Havia conexão ali, inegável e assustadora. Só jantar, concordou ela finalmente. Só jantar, prometeu ele. Mas ambos sabiam, naquele momento, que já era tarde demais para só qualquer coisa. O restaurante que Rodrigo escolheu não era ostentoso. Era um pequeno lugar italiano no bairro da Bela Vista, longe dos holofotes da Paulista. Mesas de madeira, luz baixa, aroma de alho e manjericão no ar. Marina usava um vestido simples, azul escuro. Tinha discutido com a mãe por 1 hora sobre o que vestir.
até a Aparecida, dizer exasperada: vista algo que faça você se sentir você mesma, não uma versão de você tentando impressionar. Rodrigo já estava lá quando ela chegou, usando jeans e camisa branca. Tão diferente do magnata de terno que o mundo conhecia. Você está linda, disse ele levantando-se. Você está diferente, respondeu ela sorrindo. Quase humano, Rodrigo riu. O quase é generoso. Eles pediram vinho, massa, conversaram sobre tudo exceto o trabalho. Rodrigo contou sobre sua infância, filho único de empresários que viam sucesso financeiro como único medidor de valor. Marina falou sobre crescer na periferia, sobre sonhos que tinha que ser adiados, mas nunca abandonados. Em algum momento, entre o segundo copo de vinho e a sobremesa de tiramisu, as mãos deles se encontraram sobre a mesa. Eu nunca tive isso, admitiu Rodrigo. Esta facilidade, esta conexão. Talvez porque você sempre procurou nos lugares errados, disse Marina gentilmente. Ou talvez porque eu precisava quase perder tudo para encontrar o que realmente importa. Eles saíram do restaurante já passava da meia-noite. A cidade estava quieta, apenas o som ocasional de carros passando. Rodrigo insistiu em levá-la para casa. No carro, a conversa ficou mais quieta, mais íntima. Marina olhava pelas janelas vendo sua cidade sob uma luz diferente. Tudo parecia estar mudando rápido demais. Marina, disse Rodrigo quando estacionou em frente ao prédio dela. Eu sei que isso é complicado. Sei que estamos navegando território desconhecido. Mas eu não quero fingir que não sinto o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Rodrigo olhou para ela, e naqueles olhos Marina viu a mesma vulnerabilidade que tinha visto no hospital. Que pela primeira vez em 48 anos, eu não estou sozinho, e não quero voltar a estar. Marina sentiu lágrimas ameaçarem, não de tristeza, mas de algo maior. Esperança, talvez. Possibilidade. Eu também não, sussurrou ela. E quando Rodrigo a beijou, gentil e perguntando permissão com cada movimento, Marina finalmente entendeu que milagres não eram apenas sobre ressuscitar corpos. Eram sobre ressuscitar almas. E as delas, contra todas as probabilidades, estavam finalmente acordando. 3 meses depois, o projeto piloto de Marina estava transformando não apenas comunidades, mas a própria cultura da empresa. Os conselhos comunitários que ela tinha implementado em 3 bairros diferentes estavam gerando resultados que nenhum relatório corporativo anterior tinha conseguido alcançar. Na Zona Sul, ao invés da quadra abandonada, agora funcionava uma creche que atendia 80 crianças, permitindo que suas mães trabalhassem. Na Zona Leste, um centro de capacitação profissional estava formando jovens em áreas técnicas com demanda real no mercado. E na Zona Norte, uma horta comunitária não só alimentava famílias, mas criava uma rede de apoio mútuo que fortalecia toda a vizinhança. Mas o sucesso de Marina não vinha sem custo. Fernando Alcântara tinha se tornado um oponente vocal. Em cada reunião de diretoria, ele questionava os gastos, exigia métricas tradicionais de retorno sobre investimento, argumentava que filantropia não era negócio. Estamos desviando recursos que poderiam estar gerando lucro, disse ele em uma reunião particularmente tensa. Nossa responsabilidade é com os acionistas, não com comunidades que nunca comprarão nossos produtos. Marina, sentada do outro lado da mesa, manteve a calma. Ela tinha aprendido naqueles meses que emoção sem estratégia era desarmamento voluntário. Nossos acionistas se beneficiam de uma empresa com reputação sólida e conexões comunitárias autênticas. Isso não é filantropia, Fernando. É investimento em capital social. Capital social não paga dividendos, retrucou ele. Rodrigo, que tinha observado a troca com crescente tensão, finalmente interveio. Fernando, você está questionando uma iniciativa que eu aprovei pessoalmente. Se tem objeções, gostaria de ouvi-las em particular, não em frente ao conselho. O tom de Rodrigo não deixava espaço para discussão. Fernando se recostou na cadeira, claramente insatisfeito, mas silenciado. A reunião continuou, mas Marina sentia o peso do ressentimento crescendo. Não era apenas Fernando. Havia sussurros nos corredores, olhares que diziam mais que palavras.
A zeladora que virou diretora, a mulher que conquistou o chefe através de métodos questionáveis. Marina sabia que parte disso era inevitável. Ela tinha quebrado todas as regras não escritas do mundo corporativo. Mas saber não tornava a dor menos real. Após a reunião, Rodrigo a encontrou em seu escritório. Não deixe Fernando te abalar. Ele está acostumado a um mundo onde tudo é transação. Não entende que algumas coisas têm valor além de números. Marina olhou pela janela, vendo a cidade se estender até o horizonte. Não é só ele, Rodrigo. É a forma como as pessoas olham para nós. Para mim. Como se eu fosse uma aproveitadora. Rodrigo se aproximou, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. Deixe que pensem o que quiserem. Nós sabemos a verdade. Mas será que sabemos? Marina se virou para encará-lo. Às vezes eu me pergunto se não estamos nos enganando, se isso tudo não aconteceu rápido demais. Você quase morrendo, eu te salvando, e de repente estamos aqui juntos, mudando vidas. Parece irreal. É real, Marina. O mais real que já tive na vida. Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Era a Amanda. Desculpe interromper, mas precisamos conversar. Os três. Amanda fechou a porta e se sentou sem esperar convite. Seu rosto estava sério. Vocês precisam ter cuidado. Os rumores estão se espalhando, não apenas dentro da empresa, mas fora também. Há murmúrios de que o relacionamento de vocês compromete a integridade da companhia. Nosso relacionamento é assunto nosso, disse Rodrigo, com uma ponta de irritação. Normalmente eu concordaria, Amanda suspirou. Mas vocês não são pessoas normais. Rodrigo, você é a face pública desta empresa. E Marina, você está liderando uma iniciativa que mexe com muito dinheiro. As pessoas vão questionar se suas decisões são baseadas em mérito ou em favoritismo. Marina sentiu o estômago apertar. Era exatamente o que ela temia. O que você sugere que façamos? Amanda hesitou, então falou com a franqueza que caracterizava todas as suas intervenções. Sejam transparentes. Exponham o relacionamento oficialmente. Estabeleçam salvaguardas. Talvez Marina deva reportar diretamente ao conselho, ao invés de reportar a Rodrigo. Removam qualquer aparência de conflito de interesse. Rodrigo estava prestes a protestar, mas Marina o interrompeu. Ela está certa. Não podemos deixar que nosso relacionamento comprometa o trabalho que estamos fazendo. As comunidades que estamos servindo merecem mais que isso. Rodrigo olhou para ela, e Marina viu a luta interna em seus olhos. O homem que sempre teve controle total, lutando contra o homem que estava aprendendo a confiar. Está bem, concordou ele finalmente. Faremos as mudanças necessárias. Amanda assentiu satisfeita. Vou preparar uma declaração oficial. Mas Marina, você precisa estar preparada. Isso vai atrair ainda mais atenção. Algumas pessoas vão apoiar, outras vão crucificar. Estou preparada, disse Marina com mais confiança do que sentia. Mas naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela não tinha tanta certeza. Dona Aparecida encontrou a filha sentada no sofá, abraçando um travesseiro, olhando para o nada. O que foi, minha filha? Marina contou tudo. Os rumores, as preocupações, o medo de que ela estivesse em território muito além de suas capacidades. Aparecida ouviu em silêncio. Então disse algo que surpreendeu Marina. Lembra quando você tinha 7 anos e queria aprender a andar de bicicleta? Marina piscou, confusa com a mudança de assunto. Lembro, você caiu tantas vezes que eu quis desistir por você. Mas você não desistiu. Sabe o que você me disse? Marina balançou a cabeça. Você disse, mãe, só porque é difícil não significa que não vale a pena. Aparecida sorriu. Você tinha 7 anos e já sabia uma verdade que muitos adultos nunca aprendem. Marina sentiu lágrimas queimarem. E se eu não for boa o suficiente, mãe? E se eu falhar? Então você falhará tentando fazer algo que importa. Isso é melhor que ter sucesso em algo vazio. Aparecida pegou as mãos da filha. Você está transformando vidas, Marina, incluindo a sua. Não deixe o medo roubar isso de você. A declaração oficial saiu uma semana depois.
Rodrigo Tavares e Marina Alves estavam em um relacionamento. Para evitar conflitos de interesse, Marina agora reportaria diretamente ao Conselho de Administração. Todas as decisões relacionadas aos projetos de responsabilidade social passariam por aprovação do Conselho, não apenas de Rodrigo. A reação foi exatamente como Amanda havia previsto. Parte da mídia celebrou a história romântica, o magnata e a zeladora. Um conto de fadas moderno, outros foram brutais. Questionaram as qualificações de Marina, sugeriram manipulação, pintaram Rodrigo como um homem vulnerável sendo aproveitado. Marina tentou ignorar, mas era difícil quando os comentários apareciam em jornais, blogs, redes sociais. Sua foto estava em todo lugar, sua vida exposta. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente difícil com o conselho, onde teve que defender cada centavo gasto nos projetos, Marina estava exausta. Ela saiu do prédio precisando ar, querendo apenas desaparecer. Foi quando viu Dona Rosa. A mulher estava no lobby, claramente perdida, segurando uma sacola plástica com cuidado. Marina a reconheceu imediatamente. Dona Rosa morava na comunidade da Zona Sul, uma das beneficiárias da creche que Marina tinha ajudado a criar. Dona Rosa? Marina se aproximou. O que a senhora está fazendo aqui? A mulher se iluminou ao ver Marina. Menina, eu vim te procurar. Perguntei na recepção, mas eles não queriam deixar eu subir. Disseram que eu precisava de agendamento. Marina sentiu raiva da burocracia que criava muros entre pessoas. Venha comigo. Ela levou Dona Rosa até uma pequena sala de reuniões vazia. A mulher se sentou, nervosa, como se estivesse em território sagrado onde não pertencia. Eu trouxe isso para você. Dona Rosa tirou da sacola um pote de plástico. Fiz brigadeiro. Sei que não é nada sofisticado como vocês comem aqui, mas queria agradecer. Marina sentiu um nó na garganta. Agradecer pelo quê, Dona Rosa? Pela creche. Por ter ouvido quando eu disse que precisávamos de um lugar para deixar as crianças. A voz da mulher tremeu. Minha filha conseguiu voltar a trabalhar. Está ajudando com as contas. E meu neto está aprendendo a ler lá. 3 anos e já conhece as letras todas. Lágrimas corriam pelo rosto de Dona Rosa agora. Você não sabe o que isso significa, menina. Você não sabe quantas portas se abrem quando uma mãe pode trabalhar sem se preocupar se o filho está seguro. Você mudou nossa vida. Marina abraçou Dona Rosa e as duas choraram juntas naquela sala de reuniões, cercadas por paredes de vidro e luxo estéril, mas conectadas por algo muito mais valioso que qualquer coisa que dinheiro podia comprar. Quando finalmente se separaram, Marina pegou o pote de brigadeiro como se fosse tesouro. Obrigada, Dona Rosa. Isso significa mais para mim do que você imagina. Depois que a mulher foi embora, Marina ficou sozinha na sala, segurando aquele pote simples. E finalmente entendeu. Não importava o que a mídia dizia. Não importava o que Fernando e outros céticos pensavam. Aquele brigadeiro feito com carinho trazido por mãos que trabalharam duro a vida inteira. Era a métrica que importava. Ela estava fazendo diferença. Diferença real. Em vidas reais. E isso valia qualquer crítica, qualquer dúvida, qualquer noite de insônia. Quando Rodrigo a encontrou mais tarde naquele dia, ela estava em seu escritório, comendo o brigadeiro diretamente do pote com uma colher. Ele sorriu ao ver a cena. Duro dia no escritório? Marina ofereceu o pote para ele. Prova. É o melhor investimento que fizemos. Rodrigo provou e concordou. Não pelo sabor, embora estivesse delicioso, mas pelo que representava. Estamos no caminho certo, não estamos? Ele disse. Estamos, confirmou Marina. E não vamos deixar que nada nem ninguém nos tire desse caminho. Naquela noite, eles jantaram no apartamento de Marina. Aparecida fez feijoada e os 3 conversaram por horas sobre tudo e nada. Rodrigo, pela primeira vez, sentiu o que era ter família. Não no sentido de sangue, mas no sentido de pertencer. E Marina, vendo o homem que amava rir com sua mãe, fazendo piadas ruins e se oferecendo para lavar a louça, soube com certeza absoluta. Ela tinha escolhido certo. Eles tinham escolhido certo.
Juntos estavam construindo algo que nenhum deles poderia ter construído. Sozinho. Um legado que não seria medido em dinheiro, mas em vidas transformadas. E esse, descobriram, era o único tipo de legado que realmente durava. 6 meses haviam se passado desde que Marina aceitou liderar a iniciativa de responsabilidade social. 6 meses que pareciam uma vida inteira comprimida em calendário. Os números falavam por si. 12 comunidades agora participavam do programa. 400 crianças em creches. 300 jovens capacitados profissionalmente. 5 hortas comunitárias alimentando mais de 1000 famílias. E o mais importante, algo que nenhuma planilha capturava completamente. Esperança renascendo em lugares onde ela tinha sido esquecida. Mas o verdadeiro milagre. Rodrigo pensava enquanto observava Marina apresentar os resultados ao conselho, era o que tinha acontecido com ele. Fernando Alcântara, que tinha se oposto tão ferrenhamente no início, agora observava os números com expressão pensativa. A empresa estava recebendo reconhecimento nacional, prêmios de responsabilidade social, matérias em revistas especializadas. E, para surpresa de todos, inclusive de Fernando, as vendas tinham aumentado. Consumidores queriam comprar de empresas que se importavam. No final da apresentação, até Fernando teve que admitir: os resultados são inegáveis. Você provou seu ponto, senhorita Alves. Marina aceitou o elogio com graça, mas sem triunfalismo. Não foi meu ponto a ser provado, Fernando. Foi a humanidade que sempre esteve lá esperando que prestássemos atenção. Após a reunião, Rodrigo pediu para Marina encontrá-lo no jardim do hospital. O mesmo jardim onde tudo tinha começado. Por que aqui? Ela perguntou, caminhando ao lado dele entre as árvores. Porque é aqui que nossa história realmente começou. Não no impacto, não no quarto de UTI, mas aqui, quando 2 pessoas quebraram todas as barreiras e se permitiram ser vulneráveis. Eles chegaram ao banco perto do lago. As carpas douradas ainda deslizavam sob a superfície, alheias ao drama humano que se desenrolava acima delas. Marina, disse Rodrigo pegando as mãos dela, nos últimos meses você me ensinou o que significa estar vivo. Não apenas respirar, não apenas existir, mas viver de verdade. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo diferente na voz dele, uma solenidade que ia além das conversas diárias. Quando eu estava naquele leito, morrendo sozinho, eu percebi que tinha construído um império vazio. Tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Rodrigo apertou gentilmente as mãos dela. Você me deu algo que eu nunca soube que precisava: propósito, conexão, amor. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Marina. Rodrigo, o que você está dizendo? Ele se levantou do banco e, para total surpresa de Marina, se ajoelhou ali mesmo, no jardim, entre flores e memórias. Estou dizendo que quero passar o resto da minha vida merecendo o milagre que você me deu. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Marina Alves, você aceita casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel simples, elegante, sem a ostentação que poderia ser esperada de alguém da riqueza de Rodrigo. Era perfeito. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas correndo livremente agora. Memórias inundaram sua mente. O quarto de hospital, as mãos frias dele, a lágrima solitária. O primeiro olhar quando ele acordou. Cada momento que os trouxera até ali. Mas houve um momento de hesitação. Não porque ela não amava Rodrigo. Amava com cada fibra de seu ser. Mas porque parte dela ainda lutava contra a voz interna que dizia que meninas da periferia não casavam com magnatas, que contos de fada não aconteciam na vida real. Rodrigo viu a hesitação e entendeu. Marina, eu sei o que você está pensando. Sei que parte de você ainda acredita que isso é impossível demais para ser verdade. Mas posso te dizer uma coisa que aprendi? Ele sorriu, vulnerável. Milagres não acontecem apesar das impossibilidades. Acontecem por causa delas. E foi essa frase que quebrou a última barreira. Sim, sussurrou Marina. Depois, mais alto. Sim. Rodrigo se levantou e a beijou, e ali, no mesmo jardim onde tinham se encontrado pela primeira vez como 2 pessoas além de títulos e circunstâncias,
eles se prometeram um ao outro. O som de palmas os fez se separar. Rodrigo e Marina se viraram e viram Dr. Henrique observando de longe, sorrindo. Desculpe interromper, disse ele aproximando-se, mas eu estava fazendo minha ronda e vi vocês aqui. Ele olhou para Rodrigo. Sabe, eu tenho visto muitas coisas na medicina, muitos casos que desafiam explicação, mas o seu, Sr. Tavares, continua sendo o mais extraordinário. Por quê? Perguntou Marina. Porque não foi apenas seu corpo que se recuperou, foi sua alma. Henrique sorriu. E isso, senhorita Alves, é mérito seu. Marina negou com a cabeça. Não foi mérito meu, doutor. Foi dele. Ele escolheu voltar. Eu apenas segurei a mão dele durante a jornada. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no mesmo jardim, Rodrigo e Marina se casaram. Não houve centenas de convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Aparecida, radiante em um vestido rosa que Marina tinha comprado para ela. Dr. Henrique e sua esposa. Amanda e Paulo da empresa. Joana e outras colegas de Marina do hospital. E representantes das comunidades que eles tinham servido, incluindo Dona Rosa com suas filhas e netos. Isabela estava lá também, tendo finalmente aceitado que Rodrigo tinha encontrado algo que ela, como secretária eficiente, nunca poderia dar a ele: humanidade verdadeira. Até Fernando apareceu, admitindo em conversa particular com Rodrigo que tinha estado errado sobre muitas coisas. O celebrante era um padre conhecido de Dona Aparecida que tinha visto Marina crescer. Estamos reunidos aqui, começou ele, para celebrar uma união que prova que amor não conhece fronteiras, não de classe, não de circunstância, apenas de corações dispostos a se abrir. Rodrigo e Marina trocaram votos que tinham escrito juntos, não palavras decoradas de livros de etiqueta, mas promessas cruas e verdadeiras. Eu prometo, disse Rodrigo, nunca esquecer de onde vim, nunca esquecer que riqueza sem propósito é apenas números vazios, e nunca esquecer que você me salvou não com grandes gestos, mas com a coragem de simplesmente se importar. Marina, com voz embargada, mas firme, respondeu: eu prometo nunca deixar que a escassez do meu passado me impeça de acreditar na abundância do nosso futuro. Prometo continuar sendo a voz de quem não tem voz. E prometo amar você não pelo que você tem, mas por quem você escolhe ser todos os dias. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, a celebração foi simples, mas profundamente alegre. Dona Aparecida tinha feito o bolo, recusando todas as ofertas de confeiteiros profissionais. Era um bolo de 3 andares, decorado com amor mais que perfeição técnica. Durante a festa, Dona Rosa se aproximou de Marina. Sabe o que é mais bonito nisso? Tudo, ela disse, observando Rodrigo conversando com crianças da comunidade. Não é que você se casou com um homem rico, é que vocês dois se tornaram ricos juntos. Rico de verdade. Marina abraçou a mulher, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Mais tarde, quando a festa tinha acabado e os convidados tinham ido embora, Rodrigo e Marina ficaram sozinhos no jardim, sentados no mesmo banco onde ele tinha pedido sua mão. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rodrigo. Marina pensou por um momento, depois sorriu. Me arrependo de não ter tido coragem de falar com você quando limpava seus escritórios anos atrás. Talvez pudéssemos ter evitado todo esse drama de quase morte. Rodrigo riu. Então não teria a mesma força. Precisei quebrar completamente para finalmente despertar de verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas existindo no mesmo espaço, respirando o mesmo ar. O que você acha que o futuro reserva para nós? Marina finalmente perguntou. Não sei, admitiu Rodrigo, mas sei que será extraordinário, porque qualquer futuro com você é melhor que qualquer passado que tive sozinho. Nos meses seguintes, a vida de Rodrigo e Marina encontrou um ritmo. Não era sempre fácil, ainda havia desafios, projetos que falhavam, críticas que doíam, dias difíceis onde a diferença de mundos de onde tinham vindo se tornava evidente. Mas eles aprenderam a navegar juntos. Marina continuou liderando os projetos de responsabilidade social, expandindo para 15 comunidades.
Rodrigo começou a se envolver mais pessoalmente, visitando os projetos, conversando com as pessoas, aprendendo nomes ao invés de apenas assinar cheques. A empresa prosperou. Não apenas financeiramente, embora isso também acontecesse, mas em cultura, em propósito. Funcionários começaram a sentir orgulho de trabalhar ali, não porque pagava bem, mas porque fazia diferença. 1 ano após o casamento, Dona Aparecida ficou doente novamente. Não era câncer dessa vez, mas complicações cardíacas. Marina entrou em pânico, memórias do passado inundando-a. Rodrigo segurou sua mão durante cada visita ao hospital. Pagou pelos melhores médicos, sim, mas mais importante, apenas estava presente. Sentado em cadeiras desconfortáveis de sala de espera, conversando com Aparecida sobre receitas de bolo, sendo família. Aparecida se recuperou, mais forte que antes, e em uma tarde de sol, quando estavam todos juntos no jardim do apartamento de Marina e Rodrigo, Aparecida disse algo que ficaria com eles para sempre. Vocês sabem qual foi o verdadeiro milagre dessa história toda? Rodrigo e Marina olharam para ela curiosos. Não foi você sobreviver ao impacto, Rodrigo. Não foi você ter coragem de ficar com ele, Marina. Ela sorriu. O milagre foi que vocês dois permitiram que o amor quebrasse todas as regras que o mundo tenta impor. Rico e pobre, chefe e funcionária, possível e impossível. Vocês simplesmente se amaram apesar de tudo. E ao fazer isso, provaram que a única regra que importa é a do coração. 2 anos após o casamento, Marina descobriu que estava grávida. Rodrigo, ao receber a notícia, chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não cabia dentro dele. Ele, que nunca tinha imaginado ter família, agora teria não apenas uma esposa que amava, mas um filho. Uma chance de ser o pai que nunca teve. De criar alguém entendendo que valor não é medido em patrimônio, mas em caráter. Quando a filha nasceu, eles a chamaram de Esperança, porque era exatamente isso que ela representava. A materialização de que quando 2 pessoas escolhem amor sobre medo, possibilidades infinitas se abrem. No dia em que trouxeram Esperança para a casa do hospital, Marina segurou a bebê nos braços e olhou para Rodrigo. Você lembra daquela noite, no quarto de UTI? Quando eu disse para você voltar, como eu poderia esquecer? Eu disse que tinha tanta coisa que você ainda não tinha vivido, tanta coisa que dinheiro não podia comprar. Marina olhou para a filha deles, perfeita e pequena. Eu estava certa, não estava? Rodrigo abraçou sua família, seu coração tão cheio que parecia impossível. Você estava completamente certa. Ele beijou a testa de Marina. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por acreditar que valia a pena me salvar. Você sempre valeu a pena, Rodrigo. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Anos se passaram. Os projetos de responsabilidade social se tornaram modelo nacional. Outras empresas começaram a replicar a metodologia de Marina. Comunidades floresciam, vidas eram transformadas. Rodrigo Tavares Indústrias não era mais apenas uma empresa farmacêutica de sucesso. Era uma força de mudança social. E Rodrigo não era mais o magnata solitário. Era um marido, um pai, um homem que finalmente entendia que sucesso não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você dá. E Marina, a zeladora que ousou segurar a mão de um moribundo, tornou-se uma das vozes mais respeitadas em responsabilidade social corporativa no Brasil. Não por títulos acadêmicos ou conexões privilegiadas, mas porque ela falava de um lugar de verdade, de experiência vivida, de amor transformador. Mas apesar de todo o reconhecimento, toda a mudança que causaram, a parte mais preciosa de suas vidas permanecia simples. Noites em família, jantares com Dona Aparecida, passeios no jardim do hospital onde tudo começou, pequenos Esperança crescendo cercada de amor e ensinamentos de que bondade é a maior riqueza. Em uma dessas noites, já com Esperança tendo 5 anos, a família estava reunida na sala quando a menina fez uma pergunta. Papai, como você e mamãe se conheceram? Rodrigo e Marina trocaram olhares sorrindo. É uma longa história, princesa, disse Rodrigo.
Eu tenho tempo, insistiu Esperança, com a teimosia adorável das crianças. Então Marina começou a contar, não como conto de fadas, mas como verdade, sobre solidão e gratidão, sobre uma lágrima que mudou tudo, sobre coragem de quebrar regras por amor. E quando terminou, Esperança olhou para os pais com olhos brilhantes. Então mamãe salvou você, papai? Rodrigo puxou as duas mais perto. Nós salvamos um ao outro, pequena. É assim que o amor funciona. Não é sobre uma pessoa resgatando a outra. É sobre duas pessoas escolhendo, todos os dias, serem a luz na escuridão uma da outra. Esperança pensou sobre isso, depois assentiu com a seriedade de quem entende coisas profundas, apesar da pouca idade. Quando eu crescer, quero salvar alguém também. Marina beijou a cabeça da filha. Você já está salvando, meu amor. Só de existir, só de amar, você está salvando. Naquela noite, após colocarem Esperança para dormir, Rodrigo e Marina ficaram na varanda, observando as luzes de São Paulo piscarem ao longe. Você se lembra do que eu disse naquela primeira reunião? Perguntou Rodrigo. Que queria mudar a forma como a empresa se relacionava com a comunidade? Lembro. Eu estava tão perdido então. Achava que era só sobre projetos e orçamentos. Ele virou-se para Marina. Você me ensinou que não era sobre mudar a empresa. Era sobre mudar a mim mesmo primeiro. E você me ensinou que sonhos não têm que ser pequenos só porque começamos de lugares humildes, respondeu Marina. Que coragem e compaixão são moedas tão valiosas quanto qualquer outra. Eles ficaram em silêncio, confortável e completo, até Marina finalmente falar o que estava em seu coração. Sabe o que eu penso sobre milagres agora? O quê? Que eles não são eventos únicos, que acontecem e acabam. São escolhas contínuas. Todos os dias você escolhe despertar. Todos os dias eu escolho amar. Todos os dias escolhemos fazer diferença. Esses são os verdadeiros milagres. Rodrigo puxou sua esposa para mais perto, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Então fazemos milagres todos os dias. Sim, concordou Marina. Fazemos. E sob o céu estrelado de São Paulo, cercados pelo murmúrio da cidade que nunca dorme, Rodrigo e Marina permaneceram ali. 2 milagres ambulantes. 2 almas que quase se perderam, mas escolheram se encontrar. E provaram que às vezes, apenas às vezes, quando você menos espera, no momento mais escuro, uma mão pode alcançar a sua. Uma voz pode te chamar de volta. E um amor pode ressuscitar não apenas um corpo, mas uma vida inteira. O milagre não estava apenas em Rodrigo ter sobrevivido. Estava em ambos terem escolhido viver de verdade. Juntos. Para sempre. Fim da história. Você acabou de testemunhar a jornada de Rodrigo e Marina, 2 almas que provaram que amor verdadeiro não conhece barreiras e que milagres acontecem quando corações corajosos se permitem sentir. Se essa história tocou você, nos ajude a levar essa mensagem de esperança e transformação para mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais emocionou você. Sua participação é o que nos inspira a continuar criando histórias que celebram o melhor da humanidade. E lembre-se sempre, você também pode ser o milagre na vida de alguém. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma mão estendida na escuridão. Até a próxima história.